Vamos agora meditar na palavra. Nós estamos em todo o mês de janeiro, que hoje, na realidade, é o último dia, desse mês. Em todo esse mês nós estamos falando sobre as virtudes cristãs, Já começamos falando sobre fé, falamos sobre o perdão, compromisso, paciência no domingo passado. E hoje nós vamos encerrar esse ciclo falando sobre uma última virtude, que é a generosidade, Nós precisamos desenvolver, precisamos ter e aperfeiçoar a generosidade nas nossas vidas. Por isso, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 38. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 38. O texto vai ser projetado aqui, está sendo já projetado aqui. Lucas 6, verso 38, diz assim: deem e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça. Senhor nosso querido Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos a Deus porque a Tua palavra, ela fala aos nossos corações, ela penetra e separa tudo aquilo que está na nossa alma, penetrando o nosso coração e transformando ele, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude nisso, pedimos que o Teu Santo Espírito abra os nossos corações para que possamos ser transformados e edificados pela Tua palavra, Deus. Que o Senhor faça a Sua obra e faça isso apesar de mim. No nome santo de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, existem dois pensamentos que nós temos com relação à generosidade que nos impedem de vê-la como uma virtude, Nós pensamos em duas coisas, que nos atrapalham um pouco em enxergar a generosidade como sendo uma virtude que pode ser desenvolvida, como algo que você pode hoje não ter e buscar desenvolver para amanhã você ter, Esses dois pensamentos são os seguintes: em primeiro lugar, nós pensamos que a generosidade é um dom inerente, ou seja, que a generosidade é uma coisa que ou você tem ou você não tem. Isso que significa inerente, É algo que está lá. Isso faz com que a gente simplesmente aceite o fato de não sermos generosos, ou de alguns serem generosos e outros não. E nos impede de entender que generosidade, ela pode ser desenvolvida, Generosidade pode ser aperfeiçoada. Você pode hoje não ser generoso e amanhã ser, ou o contrário também acontece. Você pode ser uma pessoa generosa e amanhã já não ser mais, Porque generosidade, às vezes a gente encara dessa forma, como se fosse um dom inerente. E um outro pensamento que nos atrapalha é pensar que generosidade é coisa de rico, Que para ser generoso é preciso ser rico, Só que pensar assim é enxergar a generosidade como algo relacionado apenas ao dinheiro. Que nós só podemos ser generosos quando nós temos muito dinheiro e damos dinheiro embora, Damos com generosidade isso. Só que generosidade não é somente com relação ao dinheiro, Nós podemos ser generosos ao doar comida, podemos ser generosos ao hospedar pessoas em nossa casa, podemos ser generosos numa refeição que fazemos para as visitas, podemos ser generosos em contribuições na igreja, fazendo boas ações. Nós também podemos ser generosos. Nosso trabalho ministerial, Nosso serviço dentro do ministério, dos ministérios da igreja, nós podemos ser generosos também. E nós sabemos que todas essas coisas que eu acabei de mencionar, doar comida, hospedar alguém, fazer uma refeição para alguém, contribuir, não precisa ser rico para fazer nenhuma dessas coisas, ou precisa? Não precisa. Eu e você não precisamos ser ricos para fazermos essas coisas. Então, quando nós encaramos, quando pensamos dessas duas formas, temos esses dois tipos de pensamento, nós pensamos que generosidade é algo difícil demais para nós. Nós não conseguimos, porque ou é uma coisa que eu não nasci com, então por isso eu não vou desenvolver, não vou ter.
Ou então, eu não me vejo como uma pessoa rica, então não tenho como ser generoso. Talvez eu aguarde pelo dia em que eu serei, né? Só que na realidade, não é isso que é a generosidade. Porque se generosidade fosse algo que não pode ser desenvolvido, Jesus não encorajaria as pessoas a serem generosas, né? Esse texto das Escrituras, em Lucas 6,38, não existiria se a generosidade não pudesse ser desenvolvida por todos nós, né? Mas agora surge a pergunta então: como ser uma pessoa generosa? O negócio aqui não está funcionando. Obrigado. Como ser uma pessoa generosa de fato, né? Como que eu e você podemos nos tornar pessoas generosas, ou podemos aperfeiçoar essa virtude em nossas vidas? Para responder essa questão, nós vamos olhar para o que eu gostaria de chamar do caminho da generosidade, né? Que não é nada mais nada menos do que o caminho que Jesus traça nesse trecho aqui do Sermão da Planície, que nós encontramos em Lucas 6. No Sermão da Planície, Jesus fala de alguns temas essenciais até ele chegar na generosidade. E isso é o caminho da generosidade, né? Então, qual é o caminho da generosidade? O que nós precisamos colocar em prática para que possamos nos identificar como pessoas de fato generosas, né? Existem 3 passos nesse caminho. Em primeiro lugar, para que possamos ser pessoas generosas, nós precisamos viver e entender o amor, né? Eu acho que meu negócio não está funcionando porque eu estou tentando passar e não está indo. Mas nós precisamos entender o amor. Em primeiro lugar, para que possamos traçar esse caminho da generosidade, temos que entender e viver em amor. Olhando aqui para esse trecho, para essa pregação de Jesus, porque esse versículo 38 que nós lemos antes, ele está inserido numa pregação de Jesus que é chamado do Sermão da Planície, né? É um sermão longo, existem algumas bem-aventuranças, alguns ais, né, que Jesus utiliza aqui, mas quando nós olhamos do versículo 27 até o versículo 42, nós vemos que Jesus, ele está ensinando sobre relacionamentos, né? Jesus está falando sobre questões que surgem dentro dos nossos relacionamentos uns com os outros, né? Nós podemos perceber que Jesus está falando sobre isso. Por isso que os principais temas que Jesus trabalha aqui são a fazer bem ao próximo. Ele começa falando isso a partir do versículo 30, do 27 na realidade, que é necessário fazer o bem ao próximo, inclusive aos inimigos, né? Jesus fala que não se deve julgar o próximo. Jesus fala que precisa oferecer a outra face. Jesus fala que precisa doar aos que precisam, né? Isso tudo, essas todas são questões que surgem nos relacionamentos. São questões que surgem numa relação entre duas pessoas, né? E Jesus está orientando aqui sobre isso, porque é assim que Ele quer que os seus discípulos ajam. Jesus, Ele quer que os discípulos vivam tratando essas questões da forma como Ele está orientando. Só que aqui surge um problema. E o problema é que muitas das orientações que Jesus coloca aqui, elas são muito difíceis de serem colocadas em prática. Ou não, né? Muitas dessas questões que Jesus coloca, surgem um questionamento: por quê? Por que eu coloco? Por que eu devo fazer isso, né? Como por exemplo, por que eu preciso fazer o bem àquelas pessoas que me fazem o mal? Porque Jesus orienta isso. Ou então, por que eu preciso oferecer a outra face para alguém que me prejudica, né? Essa é a ideia. E quando Jesus fala isso, às vezes a gente pensa que, quando Ele fala que a gente tem que dar a outra face, a nossa imagem é de um tapa, né? Mas a ideia do texto é um soco forte no queixo, que derruba o peão. É basicamente isso que Jesus está falando. Você toma um soco, você cai no chão, sabe aquela coisa que te prejudica, que tira o teu chão, né? Jesus fala para você se levantar, seguir tua vida, não buscar vingança, oferecer a outra face, né? Como fazer isso? Ou então melhor, por que fazer isso, né? Por que dar com generosidade a quem precisa?
Por que que eu vou dar algo a alguém que me pede algo só emprestado? Essas são todas questões que Jesus levanta em suas aplicações aqui nos seus ensinamentos aos discípulos, né? E para que a gente possa entender por que fazer isso, por que ser generoso, né? Por que não se vingar das outras pessoas, por que fazer o bem, nós temos que olhar para o início desse trecho, que é o versículo 27. Olha na sua Bíblia como começa o verso 27. A minha diz assim: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos, né? Tudo aquilo que Jesus ordena depois está relacionado a essa orientação primária, o amor, né? É preciso fazer o bem a todos, sem distinção, por causa do amor a essas pessoas. Nós temos que oferecer outra face quando nós somos prejudicados, e principalmente quando nós somos muito prejudicados, por amor, né? Porque Jesus fala: amem os seus inimigos. E quando nós vemos que ele fala para amar os inimigos, nós não devemos entender que é somente os inimigos que devem ser amados. Porque em muitos momentos nesse sermão ele deixa muito claro, Jesus deixa claro que assim, se você ama só quem te ama, que bom há nisso, né? Até os incrédulos e mais ímpios do mundo fazem isso. Ou seja, nós temos que não somente fazer isso, mas também amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos prejudicam, né? Oferecer a outra face, justamente porque amamos. Preciso dar com generosidade, porque nós amamos a todos, né? O amor deve ser a motivação da nossa generosidade. Dentro desse caminho da generosidade, nós fazemos e caminhamos nessa direção por causa do amor. Mas não é somente por isso. Não é somente porque nós amamos as outras pessoas. Existe algo que fundamenta o nosso amor às pessoas. Existe algo que fundamenta o nosso amor ao próximo. E é o amor a Deus. Por que que eu amo ao próximo de tal maneira, a tal ponto, que eu vou lá e mesmo que essa pessoa me prejudica, eu não busco vingança? Porque eu amo a Deus acima de tudo, né? O fundamento principal para a nossa generosidade deve ser o amor a Deus. E escute bem isso: enquanto o nosso amor não estiver totalmente em Deus, será impossível sermos verdadeiramente generosos. Porque se nós não amamos a Deus, muito provavelmente nós amamos as coisas. Se nós não amamos a Deus acima de tudo, é muito fácil amar as coisas. E quando eu e você amamos mais as coisas do que a Deus, nós não somos generosos. Porque o nosso apego está com as coisas, né? Por isso que nós temos que entender que muitas vezes a nossa dificuldade de sermos pessoas generosas é porque nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós podemos até amar a Deus em momentos que nós mais precisamos, ou às vezes nós amamos a Deus quando Deus nos abençoa de maneira impressionante. Mas a Bíblia nos ordena em muitos momentos que o nosso amor a Deus precisa estar acima de todas as coisas. Precisa estar ali apesar de qualquer circunstância. Deus precisa estar no pedestal das nossas vidas. Dizer isso não é dizer que Deus precisa de alguma coisa. Deus é um ser suficiente. Mas a nossa vida, talvez você já ouviu essa frase, mas a nossa vida tem um buraco do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus ali. Esse lugar é o pedestal das nossas vidas. Enquanto nós não tivermos Deus no pedestal das nossas vidas, amando a Deus acima de tudo, nós vamos enfrentar muita dificuldade em sermos pessoas generosas. Porque muito provavelmente nós amamos mais as coisas do que a Deus. Por isso, se nós queremos ser pessoas generosas, em primeiro lugar, nós temos de amar a Deus. Nós temos que amar a Deus acima de tudo.
né? E qualquer dificuldade em ser generoso, talvez mostre alguma deficiência em nosso amor a Deus. Se nós temos muita dificuldade em sermos pessoas generosas, é provável que nós amamos mais as coisas do que a Deus. Então nós precisamos nos voltar ao pedestal das nossas vidas, olhar bem para o que está lá. O que é mais importante? Deus ou as coisas? Se queremos ser generosos, é preciso entender e viver em amor a Deus. Seguindo nesse caminho, aqui falamos um pouco de motivação. Agora nós vamos falar um pouco sobre direção, né? E qual é a direção da generosidade? É o altruísmo. A direção da generosidade é o altruísmo, né? Em segundo lugar, se nós queremos ser pessoas generosas, precisamos entender o que é altruísmo. E altruísmo é o exato oposto de egoísmo, né? Enquanto o egoísmo está centrado no eu, que é o ego, o altruísmo está centrado no outro, né? No próximo. Por isso que se você pesquisar num dicionário, você vai encontrar que uma das principais definições de altruísmo é ausência de egoísmo, ou abnegação. Porque altruísmo tem a ver com isso, é o oposto, é o exato oposto. Enquanto você for egoísta, você pensa só em si. Quando você é altruísta, você pensa só no outro, né? Uma definição um pouco mais completa diz que o altruísmo é a atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo consideração em interesses particulares. Então perceba que altruísmo não é simplesmente pensar no outro, porque às vezes nós podemos pensar no outro, mas continuar pensando em nós, ou podemos disfarçar uma atitude, onde nós dizemos que estamos pensando na outra pessoa, mas por fim nós estamos pensando mais em como nós vamos ser vistos, em como nós vamos nos beneficiar. Isso não é altruísmo, isso é outra coisa. O altruísmo é pensar no próximo ao invés de si mesmo. É pensar no próximo em detrimento de si. É você não pensar no benefício próprio, pensar só no benefício do outro, né? Isso que é ser altruísta. E esse é um importante fato para a nossa caminhada da generosidade. Jesus ensina sobre isso quando ele fala lá no versículo 35, olhem na sua Bíblia: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus, né? Aqui Jesus, ele apresenta o altruísmo. É preciso ser altruísta. E é muito interessante como ele apresenta isso de forma muito clara. Porque o próprio Jesus, ele fala na segunda metade desse verso 35, que sendo altruísta, Deus, o nosso Pai Celestial, Ele nos abençoa. Ele nos recompensa pelo bem que nós fazemos e por aquilo que damos ou emprestamos, né? Só que fica muito claro na primeira metade do verso que nós não devemos fazer essas boas coisas, nós não devemos ser generosos esperando essa bênção, esperando isso em troca, né? É algo que não é fácil, mas o nome disso é altruísmo. Mesmo sabendo que quando nós fazemos o bem, emprestamos, damos, Deus nos abençoa, nós não podemos fazer isso esperando essa bênção, esperando essa recompensa, né? Porque quando fazemos isso, nós não estamos pensando no outro ao invés de nós mesmos. Nós estamos pensando no nosso próprio benefício, né? Isso, irmãos, é entender que generosidade não é um investimento. Isso vai ser projetado ali, meu controle está pifado. Mas generosidade não é um investimento. Me ajuda aí, Mirella. Não é um investimento. Porque se generosidade fosse um investimento, nós estaríamos fazendo algo esperando o retorno. Mas não é isso que Jesus ensina. O que Jesus ensina é que nós precisamos emprestar sem esperar nada em troca. Ou seja, é para você emprestar, mas dá, né? Doa.
Isso é não tratar a generosidade como investimento. Porque generosidade não é isso. Por mais que às vezes nós usamos esse termo, em momentos em que estamos agindo com generosidade, não é correto. Às vezes nós podemos olhar para uma pessoa e dizer assim: olha, eu decidi ajudar você, porque eu acredito no seu potencial, e eu quero investir na sua vida, né? Só que se isso é investimento, você espera algo em troca. Porque é assim que investimento funciona. Talvez nós deveríamos mudar um pouco a nomenclatura, dizer: eu quero ajudar você e ponto. Porque eu acredito em você, né? Eu acredito no seu potencial, eu quero te ajudar. Eu quero te abençoar, melhor que investir. Porque em investimento se espera algo em troca. Seja a curto, médio ou longo prazo. Quando você está investindo algo, você espera receber isso depois, né? Você espera receber isso, se não inteiro, ainda mais com lucro. Porque é isso que é investimento, né? Só que nós precisamos entender que generosidade não é um investimento. Generosidade não é sobre investir, porque quando você investe, você pensa em benefício próprio, seja a curto, médio ou longo prazo. Mas generosidade é simplesmente pensar no outro e não em mim. Pensar no próximo ao invés de si mesmo. Essa é a direção da generosidade. Generosidade tem uma direção, e é o próximo. Não é o próximo para ele fazer uma coisa para mim. Isso não é generosidade. Generosidade é olhar para o próximo, fazer o bem ao próximo, doar para o próximo, pensando em quem? No próximo, né? Enquanto não fizermos isso, nós vamos ter dificuldade em sermos pessoas generosas. Por isso, recapitulando: primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas e não ame as coisas. Em segundo lugar, seja altruísta e faça o bem ao próximo, sem esperar nada em troca. E somente assim nós vamos ser pessoas generosas de fato, né? E agora nós chegamos na parte final, que é a forma da generosidade, a abundância, né? Está aqui? Tá. A abundância. A abundância é o último passo dessa caminhada para a generosidade. Quando nós amamos a Deus acima de tudo e entendemos o dever do altruísmo, nós, enfim, podemos ser pessoas generosas que dão em abundância, né? E a abundância, ela é a própria forma da generosidade. É assim que nós podemos ver generosidade de fato. É quando nós vemos algo transbordando, né? Quando nós vemos algo ser dado, feito em certa abundância. Porque abundância é a própria finalidade de todo esse caminho da generosidade. É poder, nós estamos caminhando na generosidade justamente para podermos fazer, dar e doar em abundância, né? E o principal verso desse trecho aqui que nós estamos trabalhando hoje é o que nós lemos no início, o verso 38, é o que fala sobre abundância, né? Diz assim, no verso 38 novamente: deem e lhes será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também, né? Perceba que aqui, quando Jesus fala claramente sobre abundância, sobre a generosidade em si, antes disso, ele tem que falar sobre amor e altruísmo. Não dá para chegar nesse texto e querer colocar isso em prática se nós não amamos a Deus, se nós não entendemos que generosidade é sobre altruísmo, né? E aí então nós podemos falar sobre abundância. E aqui ele fala de maneira muito clara, e nós vemos a abundância nessas palavras que às vezes a gente talvez nem saiba a que se referem, né? Mas as palavras boa medida, prensada, sacudida e transbordante é que mostram, de fato, a generosidade aqui e a abundância nesse texto. Outras versões mais tradicionais, como Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, podem dizer boa medida recalcada ou calcada, sacudida e transbordante, né? Mas aí que é a questão, o que significa isso? Porque hoje o termo recalcada tem um outro sentido, completamente diferente, né? Então o que significa uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Essas são palavras que Jesus utiliza aqui, que pertencem ao contexto agrícola, né?
que era muito comum naquela época, porque naquela época as pessoas viviam muito disso, né, de colher grãos, né, de plantações e etc. E essa palavra se refere então à forma como nós medimos uma farinha ou um tipo de grão, né? Você pega um copo de medir e você enche lá. Essas palavras todas dizem respeito a isso, né? A ideia aqui é que ao encher uma medida que será dada a alguém, né, não se deve simplesmente pegar o copo, encher e pronto. Todas essas palavras falam sobre isso, porque fala que você precisa primeiro dar uma boa medida, né, uma medida legal, não o suficiente. Você enche isso e prensa lá dentro. Talvez vocês já perceberam isso na hora de fazer bolo, né? Que você pode pegar um negócio de trigo e só colocar e raspar o dedo em cima, mas se você apertar, cabe mais trigo, né? Entra mais coisa, se você comprime aquilo ali dentro. A ideia é você prensar isso ali dentro para poder caber mais. Ou se você está falando de grãos, dá uma sacudida, que as coisas elas se assentam ali e cabe mais conteúdo do que na medida, né? E não suficiente. Você pegou, encheu o negócio, você prensou aquilo, você sacudiu para o negócio assentar, você vai lá e coloca mais em cima. E não é colocar mais em cima e dar aquela raspada no dedo assim, é deixa o negócio transbordar mesmo, sabe? Que nem quando você está colocando açúcar no café, que eu sei que você bota bastante, ou não talvez, né? Tem muita opinião para isso. Mas é você então encher, prensar, sacudir, encher mais, prensar, sacudir de novo. É disso que Jesus está falando, né? É fazer de tudo para que a medida que vai ser dada fique maior o possível. E quando os discípulos agem assim, Jesus ele fala que as pessoas também vão agir assim de volta. Nós já sabemos que não é isso que nós temos que ter em mente, porque generosidade é sobre altruísmo. Mas quando ele fala aqui, ele diz que essa medida vai ser usada com vocês. Por quê? É o que está lá no final. A medida que vocês usarem será usada com vocês também. Então se você colocar uma medida, passar o dedo e pronto, vão pegar uma medida, passar o dedo e pronto. Agora, se você for generoso, se você pega, prensa, sacode, coloca mais, deixa transbordar e aí você dá, vão fazer isso e ainda mais, né? Porque essa é a grande beleza da generosidade. E essa imagem que Jesus cria aqui, irmãos, para falar sobre generosidade, ensina para nós que tudo aquilo que você faz, que eu e você fazemos, pode ser melhorado pela generosidade. Tudo o que nós fazemos pode ser melhorado pela generosidade, né? Desde encher uma medida de grãos, encher um pote de arroz, encher uma medida de trigo, ou então a doação de alimentos. Ao invés de você doar um alimento de uma marca inferior, doar de um alimento de uma marca melhor. Ou às vezes doar mais do que aquilo que foi proposto, do que você se propôs. Há uma refeição que você prepara para as pessoas. Ao invés de você deixar aquela picanha, né, para você comer sozinho e servir para o próximo, colchão duro é uma delícia, tá? Mas você não, quando vem a pessoa que está me visitando, eu vou fazer aquela picanha, né? Depois eu me viro com a carne moída, alguma coisa assim. Em tudo que nós fazemos, nós podemos melhorar pela generosidade. A forma como nós tratamos nossos colegas, as boas ações que fazemos, a ajuda que oferecemos a alguém, a contribuição, tudo, as ofertas. Tudo pode ser melhorado pela generosidade. E é assim que eu gostaria de encerrar, trazendo para vocês, para nós, o que a generosidade é de fato. Pode passar para mim aí, Mirella. Generosidade é isso aqui. Generosidade é superar a expectativa naquilo que você se propõe a fazer. Às vezes nós olhamos para a generosidade como um roubo, como algo que nós somos coagidos a fazer. Mas não. Generosidade é você superar a sua expectativa naquilo que você se propôs a fazer. É eu superar a minha expectativa naquilo que eu me propus a fazer. Não é algo que alguém me obrigou a fazer, né? Olhando para o que Jesus falou, não é que alguém está botando uma arma na sua cabeça, obrigando você a tirar uma medida de arroz ali. Não, você se propôs. Você falou, deixa eu pegar uma medida de arroz, né?
Mas é entender que você precisa, se você quer ser generoso, supera essa expectativa. Não dá uma simples medida. Prensa isso, sacode isso, faça caber mais. Porque isso é generosidade. Generosidade é superar a expectativa naquilo que você se propõe a fazer. Se você se propõe a receber alguém na sua casa, faça mais do que aquilo que você esperaria. Se você esperaria que você ia fazer um bolo, ia fazer uma torta e uma coquinha, faça mais, né? Faça um café, bota ali, não sei, uns amendoins, trabalha isso, supera a sua própria expectativa naquilo que você se propõe a fazer, né? Se você se propõe a receber uma pessoa na sua casa, com uma cama bonitinha, deixa ali uma toalha, deixa um bombom, deixa alguma coisa, isso é generosidade. E perceba, não precisa ser rico para fazer nada disso. Para fazer, superar na realidade a nossa expectativa no que nós nos propomos a fazer, nós não precisamos ser ricos. Nós precisamos apenas entender que fazemos isso porque amamos a Deus. Porque fazemos isso na direção do próximo, pensando que aquela pessoa tem a melhor refeição da semana dela, do mês dela, sei lá. Pensando no outro, não em nós mesmos. Não em como nós vamos ser vistos. Somente assim nós vamos chegar nesse ponto de abundância. De sermos pessoas de fato generosas, né? Então que você leve isso para sua casa, que nós possamos levar isso para nossa casa. Que generosidade é superar a expectativa naquilo que você se propõe a fazer. Amém? E agora a questão, chegando ao fim da nossa série sobre virtudes, o que você se propõe a fazer com a sua vida? Nós aprendemos sobre fé, sobre perdão, sobre compromisso, sobre paciência e hoje sobre generosidade. O que nós vamos fazer com tudo isso, né? O que nós vamos fazer com todas essas virtudes? Que nós possamos fazer uma autoanálise nessa noite aqui, encerrando o nosso culto. Que possamos identificar se nós temos essas virtudes. Se não, que possamos desenvolver isso. Que possamos ser pessoas de fé. Pessoas que perdoam. Que são comprometidas com a igreja por causa de um compromisso com Cristo. Que têm paciência. Que são generosas, né? E se nós já temos isso, que busquemos aperfeiçoar. Se tiveram 3 palavras que eu mais repeti nesses 5 domingos do mês de janeiro, foram as palavras ter, desenvolver e aperfeiçoar. E não é por acaso. É porque é isso que nós devemos fazer quando nós olhamos para virtudes. Quando somos lembrados das virtudes, das muitas, e tem muitas mais, virtudes que a Bíblia nos ensina. Quando a Bíblia nos fala algo, nós precisamos buscar ter. Se nós não temos, precisamos buscar desenvolver. E se nós temos, devemos buscar aperfeiçoar. Que possamos refletir sobre isso e colocar em prática. A sermos pessoas marcadas pela fé, marcadas pelo perdão, pelo compromisso, pela paciência e pela generosidade. Amém? Curve sua cabeça nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque quando olhamos para a Tua palavra, ó Deus, olhamos para uma espécie de espelho, onde podemos ver quem de fato nós somos, mas não somente isso, ó Pai. A Tua palavra é o espelho mais magnífico, porque nos mostra onde estamos e nos aponta onde devemos ir, ó Deus. Nós Te agradecemos por isso. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê força, para que tenhamos a coragem e a audácia de desafiarmos os nossos corações à mudança, Pai. Que o Senhor nos ajude a nos desafiarmos, a sermos pessoas que têm as virtudes que estão na Tua palavra, Deus. Nos ajude, Pai, a sermos pessoas de fé, a sermos pessoas que sabem onde a fé está firmada e que têm uma fé genuína, Pai.
Nos ajude a perdoarmos aqueles que nos fazem qualquer ofensa, Deus. Entendendo que isso é suporte, que isso é para o nosso crescimento, Pai. Nos ajude, Deus, a termos um compromisso com o Senhor. E que esse compromisso, Pai, possa ser visto no nosso comprometimento com a nossa igreja local, ó Deus. Nos ajude a sermos pessoas pacientes, pessoas que sabem esperar, ó Deus, pessoas que têm a paciência de Jó, e nos ajude a sermos pessoas generosas, ó Pai, que possamos localizar e alocar o nosso amor somente no Senhor, ter o Senhor no pedestal das nossas vidas, ó Deus, que possamos, nosso Deus, entender o altruísmo, a oferecermos as coisas pensando no próximo. Nos ajude a não nos enchermos dessa vanglória, Pai, a não sermos pessoas que buscam ser bem vistas, ó Deus, simplesmente, que buscam fazer coisas somente para impressionar, somente para mostrar. Nos ajude, Deus, a fazermos isso pensando no próximo, Pai, porque isso é altruísmo. E Deus, coloque em nossos corações a abundância, Pai. Que possamos trilhar o caminho da generosidade, a fim de sermos pessoas que transbordam bênçãos na vida daqueles que estão à nossa volta, Deus. Em todas as formas possíveis. Que possamos fazer mais do que aquilo que nós nos propomos a fazer, Pai. Entendendo que essa é a verdadeira generosidade. Nos ajude, Deus, a oferecermos a melhor refeição. Nos ajude, Pai, a oferecermos a melhor estadia, a melhor oferta ao Senhor, ó Deus. O melhor das nossas primícias, da nossa renda, a colocar o melhor e mais na presença do Senhor. Nos ajude, Deus, a não sermos apegados dessa forma, Pai, com as nossas coisas, mas sermos somente apegados ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, inculque, ó Deus, esses ensinamentos que estão na Tua Palavra, nos nossos corações, para que possamos cada dia mais ser discípulos que vivem nos caminhos do Senhor, ó Pai. Essa é a nossa oração, transforma os nossos corações, nos ajude a praticarmos essas virtudes. No nome santo de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém.